Fala galera, beleza? Professor Denis falando. A partir dessa aula a gente vai começar a trabalhar um assunto bem importante na álgebra, que é a fatoração de polinômios. Nessa aula especificamente, a gente vai falar do primeiro caso, o caso fator comum em evidência. Bom, então vamos começar com um exercício aqui para a gente entender do que se trata essa fatoração de polinômios. Então, calcule a área da região colorida. Então, para calcular toda a área da região colorida, você tem duas estratégias possíveis. A primeira é a área colorida, ela pode ser dividida em três partes. A área azul, mais a área laranja, mais a área vermelha. Certo? E aí você calcula cada um deles. A área azul é um retângulo de base 3 e altura A. Então, a área é 3A. A área laranja é um retângulo de base 3 também e altura B. Então, a área fica 3B. E a área vermelha é um retângulo de altura de base 3 e altura C. Então, a área fica 3C. Ou seja, a área colorida é 3A mais 3B mais 3C. Essa é uma forma de calcular. Um outro jeito de calcular, mais direto, é você perceber tudo isso aqui como área colorida. É um retângulo só, certo? Então, a área colorida pode ser vista como base 3 vezes a altura. E a altura é A mais B mais C. Então, fica 3 vezes A mais B mais C. Certo? Então, temos essas duas maneiras de calcular. Ou olhando por partes, ou calculando de uma vez só. E aí fica a dúvida, qual que é a forma certa? É a forma azul ou a forma roxa aqui, né? Bom, e as duas formas estão certas. São maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. A gente fala só que essa parte, essa maneira roxa aqui, como eu fiz, ela é chamada de forma fatorada, porque ela está escrita na forma de fatores. 3 vezes A mais B mais C. Aqui está escrito como uma multiplicação. E aqui está escrito como uma adição, certo? Então, aqui está na forma de parcelas e essa é a forma fatorada. Então, é importante você perceber que escrever dessa forma, 3 vezes A mais B mais C, é equivalente a escrever dessa forma, 3A mais 3B mais 3C. As duas são equivalentes, certo? Bom, o que a gente já aprendeu é fazer da esquerda para a direita, né? A gente aprendeu em multiplicação de polinômios a fazer essa continha, que a gente usa a propriedade distributiva, certo? Agora, o que a gente vai fazer nas próximas aulas são processos como esse aqui, que é o da direita para a esquerda. O que a gente está fazendo aqui é uma fatoração. Então, por que chama fatoração? Porque eu estou transformando parcelas, que são pedacinhos da soma, estou transformando em fatores, que são pedacinhos da multiplicação. Estou transformando numa multiplicação, por isso chama fatoração, porque é transformar em fatores, transformar na forma fatorada. Bom, então, o que a gente vai fazer é o contrário da propriedade distributiva, né? Então, já que a gente vai fazer o contrário, vale a pena a gente lembrar rapidamente como que faz uma distributiva e perceber alguns padrões. Então, perceba aqui nesse primeiro exemplo, temos 3 vezes A mais B mais C. Então, eu vou fazer o de fora com o primeiro, 3A, o de fora com o segundo, 3B, e o de fora com o terceiro, 3C, certo? Bom, percebam alguns detalhes aqui. Aqui dentro a gente tem 3 parcelas todas positivas. Como o número que está aqui fora é positivo também, quando a gente fez a distributiva, ficaram também 3 parcelas e todas elas também positivas, certo? Vamos ver mais alguns exemplos. No letra B eu tenho 5 que vai distribuir aqui dentro, no x menos 2y. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2y vai ficar menos 10y. Então, percebam outros detalhes. Aqui dentro a gente tem duas parcelas, uma positiva, outra negativa, certo? Então, como o número que está aqui fora também é positivo, o padrão aqui vai ficar parecido. Tenho duas parcelas também, a primeira é positiva e a segunda é negativa. Uma coisa importante aqui para a gente perceber é, esse número que está aqui fora, como a gente fez a distributiva, ele está em todos que estão ali do lado na resposta, né? Já que eu vou distribuir o 3, tenho 3 aqui, tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Esse aqui é a mesma coisa, já que eu fiz a distributiva do 5, tem um 5 aqui e tem um 5 escondido aqui, né? Dentro do 10, 10 é 5 vezes 2. Muito parecido à letra C, vamos fazer a distributiva. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai ficar x à quarta. X ao quadrado vezes menos 3x, menos 3x à terceira. E x ao quadrado vezes mais 4 vai ficar mais 4x ao quadrado. Então, mais uma vez, percebam os padrões. Aqui temos 3 elementos, na resposta vamos ter 3 elementos. Como o termo aqui de fora é positivo, os sinais permanecem os mesmos. Positivo, negativo, positivo. Aqui também, positivo, negativo, positivo. Perceba que aqui a gente distribuiu o x ao quadrado. Então, em todos os termos vão ter x ao quadrado. X à quarta tem o x ao quadrado lá dentro, né?
menos 3x à terceira também tem o x ao quadrado lá dentro. E o 4x ao quadrado também tem o x ao quadrado. Bom, percebidos esses padrões, vamos tentar fazer o contrário aqui, ó, o fator comum em evidência. Então, como que eu posso fatorar essa expressão? Essa expressão não está fatorada, ela não é uma multiplicação, ela é uma adição. É a adição do 7x com o 7y. Então, a gente vai tentar transformar isso em uma multiplicação. Bom, já o que a gente vai fazer é o contrário da distributiva, então teve alguma coisa desse tipo que deu origem a essa expressão, ó. Um termo lá fora e dois termos aqui dentro, certo? Como tem dois termos aqui, aqui dentro tem que ter dois termos também, seguindo os mesmos sinais, positivo, 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 positivo. Basta que a gente coloque aqui um número positivo também. Bom, agora o que a gente tem que pensar? Eu tenho que encontrar a expressão que, fazendo a distributiva, vai gerar o 7x mais 7y. Então, o que você tem que lembrar? Lembrar que esse número aqui de fora ele vai estar nos dois, ó. Vai estar tanto no primeiro e no segundo. Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que procurar qual que é o termo, qual que é o fator em comum desses dois aqui, ó. Então, 7x e 7y, perceba que os dois têm 7. Então, esse vai ser o termo que a gente coloca aqui fora. Esse é o fator comum, que a gente está colocando ele em evidência. A gente está colocando ele aqui na frente, ó. Agora você tem que pensar o seguinte, ó, 7 vezes o quê? O que eu tenho que colocar aqui para quando eu fizer a multiplicação resulte em 7x? Então só pode ser o x, né? 7 vezes x, 7x. Agora, o que eu devo colocar aqui para quando eu fizer a distributiva? 7 vezes alguma coisa dê 7y. Então esse termo só pode ser o y. Certo? Então, bem simples, ó, o que a gente fez foi escrever essa expressão de uma outra maneira. 7x mais 7y é equivalente a 7 vezes x mais y. A diferença é que aqui está escrito com uma multiplicação, 7 vezes x mais y, certo? Você pode até testar para ver se você acertou. Se você fizer a distributiva, tem que voltar exatamente na expressão anterior. Ó. Agora vamos para o segundo, que é o segundo exemplo, 15a menos 5b. Vamos fatorar, então vamos voltar à distributiva. Ó. Como tem dois termos, vai ter que ter um termo aqui fora e dois termos lá dentro, seguindo os mesmos sinais, ó, positivo e negativo. Agora, a gente tem que achar, o passo mais difícil é achar quem eu coloco aqui fora, quem que é o fator comum em evidência. Então, eu tenho que procurar o que esses dois termos têm em comum, o maior possível, o máximo possível. E aí, uma dica, ó, caso você não tenha percebido, você pode decompor esses termos aqui. Ó. O 15A ele pode ser escrito como 3 vezes 5 vezes A. E o 5b pode ser escrito como 5b. E aí fica mais fácil de achar quem é o fator comum. Ó. Fator comum, ó, perceba que tem um 5 aqui e tem um 5 aqui. Então, esse é o fator comum em evidência. Agora, você tem que pensar o que eu coloco aqui para quando eu multiplicar com 5, resulte em 15A. E a resposta é 3A. Ó. São os dois numerozinhos, os dois termos que sobraram aqui. Ó. Então, aqui eu coloco 3A e aqui eu coloco o B, certo? Se você perceba que se você fizer a distributiva, vai voltar exatamente nesse daqui, ó. Afinal, as duas expressões são equivalentes. Agora esse daqui, ó, x ao quadrado mais 3x. Fatorando uma expressão desse tipo, vai ter que resultar em algo desse tipo, ó, um termo aqui fora multiplicando dois termos aqui dentro, seguindo os mesmos sinais. Ó. Como aqui tem dois termos, os dois positivos, aqui dentro também tem que ter dois termos positivos. Bom, aí, para ficar mais fácil agora no começo, ó, vamos decompor. Ó, x ao quadrado pode ser escrito como x vezes x e o 3x pode ser escrito como 3 vezes x. E aí, perceba que em comum eles têm um x em comum, né? Então, esse é o termo em evidência, o x. Então, coloco o x em evidência. Agora, o que eu tenho que colocar aqui dentro para que quando eu fizer a distributiva resulte nisso? Ó. Então, para que resulte x ao quadrado, aqui eu vou colocar x, que é o que sobrou, e aqui eu vou colocar o 3, que é o que sobrou, certo? Perceba que se você fizer a distributiva, volta nessa expressão. Agora, o último exemplo dessa página, 4x ao cubo menos 2x. Quem que eles têm em comum? Então, para fatorar, vai ficar um termo do lado de fora e dois termos do lado de dentro, seguindo os mesmos sinais, né? Positivo e negativo, positivo e negativo. Agora, vamos decompor para ficar mais fácil de achar o fator comum. Ó. O 4x ao cubo ele é 2 vezes 2 vezes x vezes x vezes x. E o 2x é 2 vezes x mesmo. Agora, o que eles têm em comum? Eles têm um 2 em comum e eles têm um x em comum. Então, o fator em comum vai ser o 2x. Agora, o que eu devo colocar aqui para quando eu fizer a distributiva, chegue nessa expressão. Ó. Então, 2x vezes alguma coisa vai dar 4x ao cubo. Só pode ser o 2x ao quadrado, certo? Se você olhar bem, é o que sobrou aqui, ó, 2x ao quadrado, 2x. Então, fica 2x ao quadrado. E agora, o que eu multiplico o 2x para resultar em menos 2x?
e aí só pode ser o menos 1, certo? Não sobrou nada aqui, mas como é uma multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é o 1, certo? Então tem que colocar o 1. Um erro muito comum para quem está começando é colocar um 0 aqui. Ó. Só que você colocar 0, 2x vezes 0 não resulta em 2x, certo? Então você tem que colocar o 1. Vamos para mais exemplos aqui. Ó. Temos que fatorar essa expressão. Ó. Já está ficando um pouquinho maior, mais complicado. Então temos aqui 3 termos, certo? Então quando a gente fatorar, vai ficar 1 do lado de fora, que é o fator comum, e 3 do lado de dentro, seguindo os mesmos sinais, ó, positivo, positivo e negativo. Positivo, positivo e negativo. Agora o passo mais difícil é a gente achar o fator comum. Ó. Então como a gente está começando a estudar agora, vamos decompor cada um deles. Ó. 2abx é fácil, é 2abx mesmo, né? Não tem mais o que decompor. O 3abc, então fica 3 vezes a vezes b vezes c. E no terceiro tem o ab. Agora vamos procurar os fatores em comum. Ó. Perceba que todos têm o A e também todos têm o B. Então, o fator em comum é o AB, certo? Agora, para completar aqui a distributiva, os termos da distributiva, o primeiro vai ser 2x, o segundo vai ser 3c e no terceiro, como não sobrou nada, vai ser menos 1, certo? Perceba que se a gente fizer a distributiva, volta na expressão do enunciado. Segundo exemplo dessa página, ó, 9x à terceira menos 6x² menos 15x. Fatorando, teremos um termo do lado de fora e 3 termos lá dentro, seguindo os mesmos sinais. Ó, positivo, negativo, negativo. Positivo, negativo, negativo. Agora, o passo mais difícil é a gente achar o fator comum. Ó. Bom, vamos decompor cada um deles. Ó. 9x ao cubo é 3 vezes 3 vezes x vezes x vezes x, certo? 9x ao cubo. 6x² é 2 vezes 3 vezes x vezes x. E o 15x pode ser escrito como 3 vezes 5 vezes x. Agora fica bem mais fácil de achar os fatores comuns. Ó. Perceba que todos têm o 3 e também todos têm um x, certo? Então, o fator comum é 3x. Agora, o que falta colocar aqui dentro é o que sobrou. Ó. 3x², 3x². Aqui tem 2 vezes x, 2x e aqui só sobrou 5, certo? Perceba que se fizer a distributiva, volta na expressão anterior. E agora, o último exemplo dessa página, ó, com números maiores e letras maiores, vamos decompor cada um. Ó, 20x²y. Bom, quando a gente for fatorar isso aqui, vai ficar um termo do lado de fora e 3 do lado de dentro, certo? Seguindo os mesmos sinais. Agora, vamos achar os fatores comuns aqui. Bom, o primeiro, decompondo 20x²y, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5 vezes x vezes x vezes x vezes x, y, certo? 20x²y. Agora, fatorando, decompondo o segundo, vai ficar 2 vezes 2 vezes 7 vezes x vezes x vezes x vezes y, certo? 28x à terceira, y². E o 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes x, y, certo? Bom, agora está fácil de achar os fatores comuns. Ó. Perceba que em todos tem 2, certo? E em todos também tem 2x e em todos tem um y em comum. Certo? Então, o fator comum vai ser 4x² y. 4x² y. Agora eu tenho que pensar, quem que eu coloco aqui dentro? E aí tem duas maneiras. Dado o jeito que a gente fez, é só olhar o que sobrou, né? 5x², 7xy e 9y². Beleza? Vamos para mais alguns exemplos nessa página, só que dessa vez vou resolver de forma direta, sem decompor cada uma das parcelas aqui. Vamos achar o fator comum direto. Então, vamos lá. Ó. São 3 termos, todos positivos. Então, quando eu fatorar, vai ficar um fator comum em evidência do lado de fora e 3 positivos dentro dos parênteses. Então, para achar o fator comum, ó, perceba que nos números aqui é 1, 3 e 5. Então, não tem nenhum número no fator comum. Agora, aqui tem x à sexta, x à quarta e x à terceira. Para achar o fator comum, basta pegar o x com o menor expoente que tem aqui. Ó. Então, um é 6, outro é 4, outro é 3. Então, o fator comum é x à terceira. E agora a gente tem que achar quais são cada uma das parcelas para completar essa fatoração, certo? Então, temos que pensar o que eu multiplico com x à terceira para dar x à sexta. Resposta, x à terceira. Perceba que x à terceira vezes x à terceira vai dar x à sexta. Agora, o que eu multiplico com o x à terceira para dar 3x à quarta? E aí é 3x. E por último, o que eu multiplico com x à terceira para dar 5x à terceira? E aí só pode ser o 5.
Beleza? Então, eu fiz de forma direta, fiz sem decompor, certo? Se por um acaso você tiver com dificuldade, estiver achando difícil, quiser fazer sempre decompondo, não tem problema. Mas o ideal é que você pratique fazer de forma direta para a gente ganhar tempo, certo? Agora, no segundo exemplo, ó, vamos olhar primeiro os números, ó, 12, 6 e 8, e o fator comum o maior possível, que a gente vai procurar, esse aqui. Primeiro para os números, ó, 12, 6 e 18, o maior é o 6. Agora, para a letra, para o x, tem x a sétima, x a sexta e x a quarta. E aí basta pegar o x com o menor expoente, certo? Que é o que tem em comum para todos. Então fica 6x a quarta, fator comum. Agora é só completar aqui, ó. O que eu multiplico com 6x a quarta para dar 12x a sétima. E aí é 2x a terceira. O que eu multiplico com 6x a quarta para originar 6x a sexta. E aí é x ao quadrado. E o que eu multiplico com 6x a quarta para dar 18x a quarta é o 3, certo? Mantendo os mesmos sinais, porque o termo que eu coloquei em evidência é positivo, então ficam os mesmos sinais. Agora, no terceiro exemplo, ó, vamos pensar primeiro nos números. Para a gente achar o fator comum, vamos fazer com calma. Ó. Então, primeiro olha para os números, 28, 35 e 70. Olhando para os números, o maior fator comum que eles têm em comum é o 7, certo? 28, 35 e 70, o maior número que divide os três é o 7. Agora vamos olhar para as letras. Primeiro o x, ó, x a quinta, x a quarta e x a terceira. Então, eu vou colocar aqui o x com o menor expoente que tem aqui. Ó. Então, o menor que tem é x a terceira. E depois, ó, y ao quadrado, y a terceira e y a oitava. Vou colocar o y com o menor expoente que tem aqui. E então, fica y ao quadrado. Agora, a gente tem que achar quais são cada uma das parcelas dentro dos parênteses que completariam essa distributiva para voltar na expressão original. Então, 7x a terceira y ao quadrado, o que eu multiplico com isso para virar 28x a quinta y ao quadrado? E aí é o 4x ao quadrado. Agora, no segundo, o que eu multiplico com o fator comum em evidência para virar 35x a quarta y a terceira. Ó. Então, como aqui é 7, para virar 35 só pode ser o 5. Aqui, x a quarta, x a terceira para virar x a quarta falta x. E y a segunda para virar y a terceira falta o y, certo? E por último, 70x a terceira y a oitava. O que eu multiplico com 7x a terceira y ao quadrado para virar isso daqui, 70x ao cubo y a oitava. E aí, então, ó, 7 vezes 10 vai dar 70. Então, aqui eu coloco 10. Aqui já tem x a terceira, aqui já tem x a terceira. Então, não põe nenhum x. E aqui, y ao quadrado vezes y à sexta vai dar y à oitava. Então, aqui no último termo eu coloco 10y à sexta. Agora, o quarto exemplo, ó, vamos lá, vamos achar o fator comum. Então, tem um fator comum do lado de fora e 4 lá do lado de dentro, seguindo os mesmos sinais, positivo, negativo, positivo, negativo. Primeiro, para os números, ó, 9, 27, 6 e 3, qual é o número que divide todos aqui? Ó, qual é o fator comum a todos? E aí é o 3, ó, perceba que tem 3 em todos esses números que estão aqui, né? Agora vamos para as letras, ó, temos a ao quadrado, a terceira, a e a. Então, a gente coloca o a com o menor expoente que tem. Então, fica a elevado à primeira mesmo. E depois, para o b, tem b ao quadrado, b à quarta e b. Então, a gente coloca o b com o menor expoente possível aqui, que no caso é o próprio b. Então, o fator comum é 3ab. E agora a gente completa cada um desses de forma que, se eu fizer a distributiva, volta nessa expressão. Então, 3ab para virar 9a quadrado b quadrado, faltam 3ab. No segundo, para 3ab vezes o q vira 27a terceira b. E aí só pode ser o 9a quadrado. No terceiro, o que eu multiplico com 3ab para virar 6ab a quarta. E aí é 2b a terceira. E por último, o que eu multiplico com 3ab para virar menos 3ab. E aí só pode ser o menos 1. Beleza? E o último aqui é um exemplo diferente, ó, perceba que são duas parcelas, uma é essa daqui, x mais y vezes a, e a outra é x mais y vezes b. E o que eles têm em comum é o x mais y, certo? E aí sobra a no primeiro e b no segundo, então fica a mais b, beleza? Bom, agora vamos relembrar um pouquinho de simplificação de frações algébricas. Ó. Então, eu tenho essa fração algébrica aqui, ó, 2x mais 2 sobre 3x mais 3. Perceba que, do jeito que está escrito aqui, eu não posso simplificar nada, né? Eu não posso simplificar uma fração algébrica se tiver uma soma no numerador ou no denominador. Ó. Então, eu não posso simplificar o x com x ou o 3 com 2, não posso simplificar por causa das adições que tem aqui.
Então, a gente só pode simplificar se tiver apenas multiplicações, tanto no numerador quanto no denominador, certo? Então, a estratégia é a seguinte, é usar a fatoração, certo? Fatoração é transformar em multiplicação. Então, se eu conseguir transformar essas expressões em multiplicações, aí sim eu posso simplificar. Bom, então, vamos simplificar o numerador. Ó, perceba que dá para colocar o 2 em evidência. Coloco o 2 em evidência, fica x mais 1. 2 vezes x mais 1, certo? Essa expressão aqui de cima é equivalente à expressão aqui de cima. Só escrevi de uma maneira diferente. Escrevi como uma multiplicação agora. Embaixo é 3x mais 3. Coloco o 3 em evidência. E aí sobra dentro dos parênteses x mais 1, certo? Perceba que essa expressão é equivalente a essa, certo? Se fizer a distributiva, volta aqui. E agora sim, agora é uma multiplicação, ó, 2 vezes x mais 1 e 3 vezes x mais 1. E aí, como tem um fator comum em cima e embaixo, eu posso cancelar o x mais 1 com x mais 1, e aí vai sobrar apenas 2/3. Então, essa é a estratégia. Ó, se tiver adição, a gente não pode simplificar. Então, a estratégia vai ser fatorar e depois simplificar. Agora, no segundo exemplo aqui, ó, a parte de baixo, perceba que já está fatorada. Ó, é a vezes b vezes x, já é uma multiplicação. Mas em cima não é uma multiplicação, é uma adição. Então, por exemplo, eu não posso cancelar um A com A ou um X com X. O X com X não pode, por causa dessa adição. Então, vou ter que fatorar primeiro. Na parte de cima, dá para colocar o X em evidência. Coloco o X em evidência, sobra A mais 2. E embaixo, mantém ABX, não tem mais o que fazer. E agora sim, eu posso cancelar o X com o X. E aí vai sobrar A mais 2 sobre AB, certo? Terceiro exemplo, ó, temos agora a subtração, né, como se fosse uma adição de número positivo. Então, eu não posso cancelar nada aqui. Ó. Não caia na tentação de simplificar um 5 com 15 ou x com x. Não pode fazer isso. Então, vamos fatorar. Ó. Na parte de cima, dá para colocar o y em evidência e sobra x menos 5. E embaixo, dá para colocar o 3 em evidência e também sobra x menos 5. Agora está fatorado, é tudo uma multiplicação, então a gente pode cancelar, simplificar o x menos 5, e aí sobra y sobre 3. No exemplo 4, no quarto exemplo aqui de baixo, também não podemos simplificar nada, ó, não caia na tentação de simplificar um a com a, um y com y, alguma coisa do tipo, por causa dessa subtração, certo? Bom, então vamos fatorar. A parte de cima dá para colocar o ax em evidência. E aí, tirando o ax em evidência como fator comum, sobra x menos y. E embaixo dá para colocar apenas o a em evidência e sobra x menos y, certo? Agora eu posso cancelar um a com a e posso cancelar um x menos y com x menos y. E aí vai sobrar só x, certo? Ou seja, toda essa expressão é equivalente a x. Mais alguns exemplos de simplificação de frações algébricas. Não posso simplificar nada do que está aqui, ó, porque temos adições, certo? Então, não pode simplificar. Então, a gente vai fatorar. Na parte de cima, dá para colocar em evidência, perceba, numericamente tem o 6, o 4 e o 2, e tem x em todo mundo. Então, dá para colocar o 2x em evidência aqui em cima, ó, certo? 6, 4 e 2, o número em comum que divide os 3 é o 2, e x a terceira, x ao quadrado e x, o menor expoente é o 1. Então, coloquei 2x em evidência. E aí vai sobrar 3x ao quadrado, 2x e 1, certo? Fatoramos a parte de cima. Agora, a parte de baixo, vamos colocar em evidência, tem 15, 10 e 5, também tem fator comum aqui, ó. Tem um 5 em todo mundo. Então, vou colocar o 5 em evidência, e aí sobra, dentro dos parênteses, 3x² mais 2x mais 1. Agora sim, virou uma multiplicação. Ó, 2 vezes x vezes todo esse parênteses e 5 vezes todo esse parênteses. E agora os parênteses são exatamente iguais, certo? Então, como eles são exatamente iguais, não muda nem um sinalzinho, nem um número, nem nada. Então, a gente pode cancelar os dois. E aí sobra 2x sobre 5. Agora, no de baixo, ó, não é possível cancelar nada por enquanto, certo? Porque ainda são adições e subtrações. Então, a gente vai ter que fatorar primeiro. Ó. A parte de cima tem x à quarta, x à terceira e x ao quadrado. Então, para colocar o termo em comum que a gente vai colocar em evidência, tem que ter o menor expoente, ó, x ao quadrado. Agora, no y, tem y ao quadrado, y ao quadrado, y ao quadrado. Esse está mais fácil, né? Fica y ao quadrado em evidência. Agora, o que sobra é x ao quadrado, x menos x mais 1. Agora, na parte de baixo, mesma coisa. Quem é o fator comum? Ó? Tem x à sexta, x à quinta e x à quarta. Então, dá para colocar o x à quarta em evidência, que é o menor expoente possível. E o y, ó, y à terceira, y à terceira, y à terceira. Então, coloca tudo em evidência. Né? Y à terceira é comum para todos. E aí, colocando isso em evidência, sobra, dentro dos parênteses, x ao quadrado menos x mais 1.
Agora é só simplificar, ó. Dá para cancelar todo parênteses de cima com todo parênteses de baixo. Perceba que eles são idênticos, né? Todos os números, letras e sinais. Só pode cancelar se for tudo idêntico. E nesse caso é idêntico, então a gente pode cancelar. Agora, dá para simplificar? Ó, x ao quadrado com x à quarta, dá para simplificar, né? Fica x ao quadrado embaixo. E y ao quadrado com y à terceira fica y embaixo. Em cima não sobrou nada, né? Então a gente coloca um 1 na parte de cima. Beleza, pessoal? Valeu!